Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tô gravando essa aula aqui para vocês. Eu já queria ter trago, né, uma aula sobre isso, mas acabou que eu deixei passar, né? Mas hoje ela vai sair, tá? E é uma aula que eu acho que interessa a maioria, né? Todos, na verdade, porque o objetivo de todos nós que estamos, né, no mercado é conseguir ganhar dinheiro, né? Atingir essa tal consistência, né, que a gente tanto escuta por aí. Então hoje eu vou abordar muitas coisas que pode te ajudar, né, que eventualmente pode fazer você mudar aí, né, a sua maneira de enxergar as coisas, enxergar o mercado. Então já deixa o seu like, se inscreve, né, que ajuda muito, e no final deixa o seu comentário. O comentário ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Eu vou pedir no final desse vídeo de novo comentário para você não esquecer de deixar o comentário. Vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam, né? Quando falamos de consistência, né, como eu coloquei aí no título, como atingir a consistência? A consistência que o pessoal costuma se referir aí é o quê? É você mais ganhar, né, do que perder no lado financeiro, né? Você ter uma constância, porque o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas, elas ficam numa montanha russa, ela vem, cresce o capital dela, daqui a pouco o negócio declina. Aí ela começa a crescer o capital, do nada o trem declina de novo. Não é algo ascendente, né? Ou seja, a curva de patrimônio da pessoa, ela não sobe. E tem alguns comportamentos, alguns padrões que eu vim percebendo ao longo do tempo, né? Que eu comecei a trabalhar com pessoas, que eu comecei a dar mentoria, que eu comecei a ajudar outras pessoas. E tem alguns padrões que eu tirei que são padrões quase que unânime da maioria. E quando as pessoas começam a mudar isso, eu percebo uma melhora absurda, né, nos resultados. Então, eu quero passar algumas coisas, tá? Eu vou por ordem, tá, de prioridade, digamos assim. Mas tudo que eu falar é 100% importante. Nada se exclui aqui, beleza? Primeira coisa, pessoal, é saber o que você está fazendo no gráfico, não se aventurar. Infelizmente, pessoal, o que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Não sabe nada sobre gráfico. A pessoa às vezes assiste um vídeo ou outro, vê ali um cara ensinando um suporte de resistência, vê um outro falando de gatilho, vê um outro falando de linha de tendência, um outro falando de indicador, e pronto, a pessoa acha que ela já sabe operar. Só que assim, a pessoa, ela passa a ser uma arriscadora. Ela fica apostando, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Como que eu sei, Arthur, se eu sei o que eu estou fazendo ou não? Eu vou passar algo que eu passo para os meus alunos, e isso é muito simples de você saber se você está entendendo o que o mercado está fazendo, se você sabe realmente ou se você está perdido. Antes de abrir um trade, você sempre vai se perguntar o motivo que está te levando a entrar naquele trade. Por que eu estou fazendo uma compra nesse ponto? Por que eu estou vendendo nesse ponto? Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu hoje, né, no mercado, e eu fiz essa leitura lá na sala com a galera. Basicamente, o mercado, o primeiro candle do dia, ele marca essa região aqui de máxima e essa região de mínima aqui, ó. Essa grande sombra inferior. E a gente vê o mercado voltando para a região de mínima aqui, ó, no candle 2, testa, candle 3, gatilho, né? E nós vemos aqui que nós tínhamos uma possibilidade, por exemplo, de pensar em compra logo na ruptura do candle 3. Só que o que acontece? A máxima do dia estava logo aqui, ó. E o que acontece? Eu posso comprar e o mercado devolver. E é exatamente essa mesma leitura que eu estava fazendo na hora. Eu estava levando, né, os alunos a ter um raciocínio crítico do mercado. E não simplesmente, eu vou comprar, eu vou vender. Eu tenho que saber os pontos prós e contras, né? Ou seja, os pontos positivos e negativos da minha tomada de decisão. Até que vem o candle 5, outro gatilho, porém mais afastado da região. Aqui já melhora um pouco o meu risco-retorno. Mas, de novo, se eu compro na ruptura com o meu stop técnico, eu não tenho alvo. Por quê? O risco, o topo era muito próximo. Nesse caso aqui, só se eu consigo, né, pegar um trade numa vantagem para encurtar o meu stop. Isso é ser técnico, é você saber explicar. Eu vou comprar aqui por quê? Porque o mercado está rejeitando mínima do dia, o mercado testou mínima, deixou gatilho, rejeição, blá, blá, blá. Ou seja, você tem todo um critério para você poder entrar no seu trade.
e você sabe aonde o preço pode parar. Por que pode? Né? Porque a gente não sabe se ele realmente vai parar aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou arriscar uma compra aqui na ruptura e pagar para ver se ele vai romper. Ele pode romper? Pode, mas se ele devolver também, você não pode, digamos assim, achar ruim, né? Então a primeira coisa, você tem que saber o que você está fazendo, você não pode se aventurar, né? Quer uma dica? Pega um conteúdo que você se identificou e estuda focado nele. Eu vou falar mais à frente sobre isso, tá? Mas a primeira coisa, se você se encontra num patamar onde você não sabe explicar os seus trades, você não sabe por que você comprou, por que você vendeu, você meramente fez uma compra ou uma venda, então esse é o primeiro indicativo e é a primeira coisa que você precisa corrigir, porque senão você não vai conseguir ganhar com constância. Segunda coisa, pessoal, se eu pudesse dar uma dica aqui para vocês, a dica de ouro, digamos assim, né? A mais importante é entenda as estruturas do preço. Isso muda jogo, pessoal. Entender como o mercado se comporta. Estrutura de alta, estrutura de baixa, entender o que é um topo referência, o que é um fundo referência, o que o mercado tem que fazer após a correção em um fundo referência. Quando o mercado busca o fundo referência e não rompe, o que ele pode fazer? Uma quebra de estrutura, um início de consolidação. Por quê? Porque o mercado, pessoal, ele se movimenta em tendência. Então, tudo se resume à estrutura. A estrutura é altista, ele está renovando topos? Está renovando, beleza. Então, vamos aguardar para o back. A estrutura é altista, ele está renovando topo? Não, ele começou a rejeitar topo. Ele não conseguiu fazer um topo mais alto. Isso já começa a nos dar respostas da direção que nós devemos priorizar o nosso trade. Pô, então eu devo trabalhar mais na venda. Por quê? Porque o mercado está falhando um topo. Se ele não rompe topo, ele pode tentar buscar fundo. Vocês precisam entender estrutura. E tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso. E, obviamente, isso é uma das coisas que eu mais bato em cima na minha mentoria, né? A minha mentoria ela é 100% focada em leitura. Por quê? Porque é isso que realmente muda o jogo da pessoa. Terceiro ponto, não ficar mudando a forma que você opera. Isso é um erro da maioria dos iniciantes e até mesmo de pessoas assim que já estão um tempo aí no mercado, só que não tem resultado. O que acontece? A pessoa, ela começa a operar de um jeito e aquilo performa bem, ela vai a primeira semana bem, ela pensa, nossa, achei o operacional, o santo grau, é esse aqui. Só que o que acontece? Na segunda semana, ela toma um stop ou outro. Aí ela já, putz, será que esse negócio funciona mesmo? Ou será que foi sorte? Aí ela vai para a terceira semana, aí ela volta a ganhar. Aí ela, não, bacana. Aí ela vai para a quarta semana, toma stop. Aí ela, isso aqui não funciona não. Aí ela muda. Isso quando chega na quarta, porque normalmente é assim. Primeira semana deu bom, ótimo, então eu opero assim. Segunda semana tomei um stop, troca. Isso aí não funciona não, vamos para outro. Aí começa. Não, deu bom a semana, ótimo, é isso aqui que eu vou fazer. Virou a semana, tomei um stop, troca. Isso, eu posso garantir para vocês que enquanto vocês não definirem uma maneira de operar, vocês vão sempre ficar girando, girando, girando e sem sair do lugar. É aquele ditado, nada, nada, nada e morre na praia. Por quê? Porque isso acontecia comigo. Isso aconteceu muito comigo, principalmente no Forex, onde eu estava tendo conhecimento de tudo, conhecendo o que era indicador, o que era isso, o que era aquilo. Então, assim, tinha uma infinidade de coisas que eu poderia usar. E eu estava sempre mudando, porque eu achava que eu ia achar algo, né, que seria, digamos assim, mais efetivo. Só que eu não tinha a maturidade que hoje eu tenho. Então, você não pode ficar mudando a maneira que você opera. Uma das coisas que eu peço para quem está começando a fazer minha mentoria, né, eu sempre falo com a pessoa cara, se dê uma chance de aprender algo novo. Porque muitas vezes a pessoa ela não se dá a chance. Ela começa a aprender algo ali, ela vem, começa a fazer a mentoria, mas ela não quer abrir mão daquilo que ela já fazia. Ela não quer fazer uma reciclagem dentro da cabeça dela. Então eu falo, tenta apagar tudo e começa a seguir daqui para frente, porque senão não adianta. Senão é dinheiro jogado no lixo também. Você está pagando por um conhecimento, mas você não quer colocar ele em prática. E assim, hoje eu posso falar com propriedade que eu sei que se a pessoa fizer da forma sistematizada que eu falo, há uma grande chance dessa pessoa mudar os resultados. Outro ponto muito importante, tem um gerenciamento de risco e siga ele assim, fielmente. O que acontece? Muita gente se empolga com a parte operacional, gráfico, a pessoa vem aqui, começa a estudar gráfico e aí ela fica empolgada. Nossa, eu estou começando a ver coisa que eu não via no gráfico. Só que ela começa a esquecer da uma das partes mais importantes, gestão e gestão emocional. O que acontece? A pessoa, às vezes, ela começa a entender um gráfico, só que ela tem um gerenciamento de risco péssimo. Por que eu quero
concluir com essa parte. Nessa parte do gerenciamento de risco, eu já quero mostrar para vocês um outro ponto, que vocês têm que entender que isso aqui é renda variável. Você não vai ganhar sempre. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa acha, né, que ela aprendendo, né, por exemplo, eu quero aprender a ler o contexto, Arthur, eu quero saber 100% do contexto, vou fazer só mentoria porque eu quero aprender. A pessoa acha que ela vai vir e vai fazer, eu sou muito sincero quanto a isso, porque essa é a realidade. A pessoa ela acha que ela vai vir, vai aprender e nunca mais vai tomar stop. Isso não existe, isso é uma renda variável. É impossível você performar a mesma coisa que você performou no mês passado. E isso é muito bom. Por quê? Porque mês passado pode ter sido ruim e esse mês pode ser ótimo. Então isso é renda variável. Então, um gerenciamento de risco, ele te protege das fases mais difíceis, das fases mais complexas, porque nem sempre você vai conseguir ganhar. Nem sempre você vai sair positivo. E isso é uma verdade que só quem opera passa por ela, entende? E isso é tão importante, pessoal, seguir esses passos, né? Porque quando você começa a juntar eles, você não precisa se preocupar com consistência, porque é algo natural. Você começa a ver que você mais ganha do que perde. Quando eu falo para vocês, pessoal, vocês precisam entender a estrutura do preço e saber o que vocês estão fazendo. É o que é você bater o olho no gráfico e falar, pô, o mercado fez isso aqui. Por exemplo, quem é aluno meu, eu tenho certeza que vê que o mercado nessa região está num padrão de quebra de estrutura. Inclusive, deu trade aqui, trade de quebra de estrutura. E provavelmente, se a pessoa tem leitura, ela sabe, ela tem convicção que aqui foi um trade de quebra. Hoje, para vocês terem ideia, eu não fiz nada, tá? Porque eu não consegui pegar essa venda aqui, essa queda, não gostei do pullback que o preço fez aqui no Candle 13 e fiquei de fora. Por quê? Porque não tinha critério. Eu não teria critérios, digamos assim, técnicos para explicar um trade aqui. Aí a pessoa fala, pô, mas caiu 1000 pontos, como que não pega nada? Tá aí o problema. É aí porque muitas pessoas não evoluem, não saem do lugar, ficam estagnadas. Porque elas acham que porque o mercado caiu 1000, 2000, 3000 pontos, elas têm que operar. Porque o mercado subiu 1000 pontos, ela tem que estar comprada. E nem sempre é assim. Nem sempre os movimentos vão ser técnicos. E aqui eu bato o olho no gráfico, eu sei que é uma quebra de estrutura. Por quê? Porque eu vejo que o mercado faz uma perna de baixa, corrige e vem testar fundo. Quebra de estrutura, quebra micro dessa perna menor. E aí nós temos agora essa perna macro. Aí o mercado corrige, vem testar de novo o fundo e outra quebra de estrutura. Novamente não consegue romper fundo. Eu sei que isso aqui é uma quebra de estrutura. E é isso, pessoal, que nós devemos focar na hora que a gente está operando. A gente juntar tudo isso que eu falei. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa entender as estruturas do preço, parar de ficar mudando a forma que você opera. Você precisa ter um gerenciamento e saber que isso aqui é renda variável. Porque às vezes, pessoal, algumas pessoas elas só começam a dar valor em conteúdo pago, tá? Porque a pessoa, aquilo relativamente dói no bolso dela. E ela fala, não, vou tentar fazer isso dar certo. Eu vou tentar fazer esse negócio dar certo, porque eu investi por isso. E esse é o problema muitas vezes daquele que estuda de graça. Ele vê um negócio, às vezes é algo de qualidade, mas ele pensa, tá de graça, aprendi a não dar certo não, vamos pro próximo, tem outro de graça ali, entende? Então por isso que muitas vezes a pessoa ela consegue evoluir quando ela vai lá e paga por um treinamento, por uma mentoria. Por quê? Porque aquilo doeu no bolso dela e ela decide fazer dar certo, entende? Então pensem nisso, tá? Isso faz muito sentido e eu tenho certeza que vocês colocarem em prática, vocês vão ver uma melhora absurda, né? No geral, tá? Num contexto geral aí do resultado dentro do mercado, né? E lógico, se você, né, quer ter auxílio de alguém, né, que saiba o que está fazendo, né, que entende gráfico, que tem leitura, tem contexto, se você gosta da minha leitura, tem o meu treinamento, onde você vai aprender comigo, né? Você vai entender todos os critérios, todos os pontos, todas as nuances, né, de uma leitura, de contexto, aonde abrir trade, aonde não abrir, né? Tem o link na descrição se você tiver interesse. Também te convido a me seguir no Instagram, tá? Para você me acompanhar, ver todas as postagens que eu faço, me acompanhar ali. Às vezes eu posto trades, né, nos stories também, tá? E de novo, deixa o seu comentário, pessoal, é muito importante, ajuda muito o canal, né? Deixa o comentário aí, porque o YouTube entende que mais pessoas vão se interessar pelo assunto, porque tem muita gente comentando, beleza? E o like também. É isso, pessoal, tamo junto, abraço.